Nós agora apresentamos aquele que vai conduzir o nosso retiro, Cardeal Dom João Braz de Aviz, natural de Mafra. Dom João nasceu em 24 de abril de 1947. Ainda na infância, a família veio para Borrasópolis, pequeno município do norte paranaense. Aí se criou juntamente com os irmãos. Prestes a completar 11 anos, ingressou no Seminário Menor São Pio X dos Padres do PIME, Pontifício Instituto das Missões Exteriores em Assis, São Paulo, onde estudavam, na época, os seminaristas menores da Arquidiocese de Londrina. Em 1964, com a criação da Diocese de Apucarana, passou a fazer parte dessa diocese. Seus estudos de filosofia foram realizados no Seminário Maior Provincial Rainha dos Apóstolos, em Curitiba. Transferiu-se a seguir para Roma, onde obteve, na Pontifícia Universidade Gregoriana, licenciatura em Teologia. Ordenou-se presbítero na Catedral de Apucarana, no dia 26 de novembro de 1972. Como padre diocesano, foi pároco de várias paróquias, diretor espiritual e reitor do Seminário Maior Instituto de Filosofia de Apucarana. Diretor espiritual no Seminário do Ipiranga, São Paulo, e reitor e professor de Teologia Dogmática no Instituto Paulo VI de Londrina. De 1989 a 1992, estudou novamente em Roma, onde doutorou-se em Teologia Dogmática. Em 31 de maio de 1994, foi ordenado bispo para ser auxiliar da Arquidiocese de Vitória, no Espírito Santo. Todos sejam um, é o lema de sua missão de bispo. Permaneceu como auxiliar de Vitória por 4 anos. Em 1998, voltou ao Paraná, onde foi nomeado bispo diocesano de Ponta Grossa. Em 2002, foi transferido para ser arcebispo de Maringá, tornando-se o terceiro arcebispo metropolitano. Em 28 de janeiro de 2004, foi nomeado pelo Santo Padre, o Papa João Paulo II, para arcebispo metropolitano de Brasília. Em 4 de janeiro de 2011, foi nomeado pelo Papa Bento XVI como prefeito da Congregação para os Institutos da Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica no Vaticano, onde permanece até hoje. Em 6 de janeiro de 2012, o Papa Bento XVI anunciou a sua criação a Cardeal da Santa Igreja e, em 18 de fevereiro do mesmo ano, recebeu o barrete cardinalício na Basílica de São Pedro pelas mãos do Papa Bento XVI. Prontamente ele se dispôs a estar conosco neste retiro dedicado a São José. Novamente ele tem a oportunidade de estar conosco, presbíteros do Paraná. Ele que já participou, inclusive, da Comissão Regional de Presbíteros, muito atuante nos anos que era presbítero. Minha saudação, cardeal, a palavra é com o senhor. Estou vendo também aqui muitas caras conhecidas, umas mais já como a minha, né, mais idosas, outras um pouco mais jovens, alguns realmente companheiros também de caminho. Isso me dá muita alegria de rever, ainda antes de nós partirmos para a vida definitiva, né? Isso é muito bom. E gostaria de começar com vocês, embora a gente já tenha feito esse momento tão precioso de oração, gostaria de começar com aquela última palavra que o Papa coloca na carta Coração de Pai, onde ele diz que ele pede, né, a São José, para nós todos na Igreja, a graça das graças. Graça das graças. E ele diz que essa graça das graças está na nossa conversão, a conversão do coração. E agora, ultimamente, ele falou também que a nossa grande reforma da Igreja será a reforma do nosso coração. E então a reforma da Igreja se dará, senão ela não se dá. Então o problema, digamos, parte de dentro de nós, desse momento de apelo novo do Espírito para todos nós. E eu fico contentíssimo que o clero do Paraná, e seguramente também outros irmãos nossos sacerdotes que estão também nos acompanhando hoje, de outros regionais,
nós sintamos que em São José nós temos uma força para o nosso caminho. Isso dá tanta alegria a gente. Gostaria, então, de começar com esta oração que está ali no final da carta, que é a oração a São José, muito bonita. Depois nós vamos rezar ainda uma outra oração durante esse primeiro momento de encontro. Salve, guardião do Redentor, e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. Nesta oração vem à tona toda a confiança que o Papa Francisco tem em São José. E então nós começamos assim com esta oração, somando a toda a oração que nós fizemos no início deste nosso momento de encontro singular, diferente, este período agora da nossa história. E eu queria dar logo um abraço a todos vocês, mesmo à distância, e um abraço naturalmente a Dom Walter Jorge, que infelizmente na Rede Vida eu chamei de Paulo, né, porque não tinha o texto na minha frente, mas Dom Walter, um abraço, obrigado pela mensagem que o senhor nos mandou, e também o Padre Emerson, com quem eu estive em contato bastante frequentemente nesses dias, e queria também dar um abraço aos bispos presentes, agora não me lembro todos, não vou citar os nomes, mas já vi alguns rostos também, então, e a todos vocês, sacerdotes, e quem sabe algum diácono também, que esteja presente conosco. É uma alegria grande o reencontro com a Comissão Regional de Presbíteros do Paraná, lá naquele início, né? Logo depois do concílio. Eu, por 22 anos, eu participei com entusiasmo da missão e da vida dos presbíteros do Paraná. Então, eu me sinto muito ligado a vocês. Embora tenha vivido praticamente quase todo o tempo depois fora do Paraná, mas eu não perdi assim esse sentido da nossa igreja, que eu vejo que tem uma energia, uma base, um testemunho muito bonitos. Claro, tem todas as dificuldades que nós todos temos, mas tem também uma vida muito forte, muito boa, e tem sido motivo de muita alegria para a igreja. E essa decisão de realizar o retiro espiritual hoje, eu penso que é um gesto de sabedoria da parte de todos vocês, da Comissão Regional, de todos vocês presbíteros. O fato de nós não podermos mais fazer como nós fazíamos antes, temos que fazer desse modo por razões muito de segurança, né? De saúde, isso não impede a profundidade do que nós fazemos. E penso que hoje temos essa ocasião de ir mais em profundidade. Ele vai depender um pouco de cada um de nós, da situação em que está, das condições físicas, e, naturalmente, a boa vontade está em todos nós. É um gesto de sabedoria. Nós temos necessidade desses tempos privilegiados para a nossa relação pessoal com o Senhor. Nós temos realmente muita necessidade disso. A nossa vida também, e sempre em ligação com o mistério de Deus, nos sacramentos, na palavra, nossas atividades pastorais, já é estar na presença dele, mas de vez em quando precisa também como reforçar isto para que não desapareça nunca aquela que a razão principal do nosso chamado, né, que é a relação com o Senhor. O Papa nos lembra sempre que dia o Senhor nos olhou nos olhos, no fundo dos nossos olhos. Nos olhou e nos amou. Essa é a razão, né? E cada um de nós sabe onde isso aconteceu e como aconteceu. Agora mesmo eu vi, vocês puseram um pouco este pequeno testemunho que eu dei para mim, um momento talvez inicial, eu hoje julgo que é assim, mas não lembro bem, talvez foi aquele momento da primeira Eucaristia, lá na minha terrinha, Borrasópolis, né? Quando eu recebi a primeira Eucaristia.
Naquele momento, eu sei que ficou no meu coração qualquer coisa de uma relação pessoal com o Senhor. E quem sabe ali estava o início desta vocação que depois o Senhor deu. Cada um de nós tem esse seu momento. E o Senhor, então, nos chamou a estar com Ele, que é a primeira coisa. Esse é o nosso desafio, né? Estar com Ele, estar com Ele. Mas estar com Ele não como perfeitos, estar com Ele como nós somos, a nossa história, os nossos pecados, com a nossa incapacidade, com as nossas belezas. Estar como nós somos, sabendo que do lado de lá somente misericórdia, amor, perdão, proximidade. E quando nós fazemos assim, então o nosso ministério ele adquire um colorido novo, ele não se desgasta no tempo, ele permanece. Eu estou para completar meus 50 anos de vida sacerdotal no ano que vem, e eu sinto isso, que essa chama não se apagou dentro de mim. Houve momentos muito críticos, muito difíceis, penosos, mas deu para superar, porque houve sempre um irmão, uma irmã, um bispo, um amigo. A gente mesmo procurou na oração pessoal esse encontro que alimentou isto, né, que ajudou a permanecer. Então, nós podemos dizer assim que esse retiro, que é um gesto de sabedoria de todos vocês, de todos nós, ele é assim como nós podemos usar essa imagem, que hoje para nós é muito próxima, é como o ar que nós respiramos. Nós compreendemos muito bem o que significa este ar que nós respiramos agora, nestes tempos de pandemia. Ontem, uma senhora está recuperada lá da Sicília, está recolhida no hospital, entubada. Ela fazia um apelo dramático aos que não tinham ainda vacinado, porque dizia que os que estamos aqui no hospital somos nós que não nos vacinamos. E é muito duro o que está acontecendo conosco, né? E dizia a dificuldade da respiração. Não conseguimos respirar. E alguns até entre nós deixaram de respirar, não puderam mais respirar, foram truncados por este vírus. Por isso, essa imagem para nós é muito viva, né? Está muito perto de nós. Quantos comportamentos tivemos que rever e que mudar para preservar a nossa vida agora nesse tempo, para preservar a vida dos que caminham conosco, ao nosso lado, perto de nós. E quem sabe tivemos até que fazer alguns sacrifícios. Eu, praticamente, agora também como pessoa idosa, aqui na Itália, eles pedem muito que a gente não se exponha muito. Enquanto a gente teve que cortar iniciativas, e mesmo da igreja, mas também da vida pessoal, quanto a gente teve que ficar recolhido dentro de casa. Então, no retiro, nós buscamos, com este respiro que nós queremos, nós buscamos juntos, esse juntos aqui é importante. Hoje, o Papa diz, ou nós nos salvamos juntos, ou nós não nos salvamos. E a gente está compreendendo que é assim mesmo. Isso vale para a ecologia, isso vale para a igreja, isso vale para as ordens religiosas, vale para o clero, vale para todos nós. Mas nós queremos juntos, então, buscar o rosto de Deus, como fez Moisés, como fez Elias, né? Fizeram na história da salvação todos os outros que estiveram na proximidade de Deus. Nós queremos, então, buscar esse rosto de Deus com um coração orante, não apenas com inteligência sagaz, capaz, né? Mas com um coração orante, com uma abertura interior nossa, que é preciso. E vocês, nós todos, como Papa, decidimos, então, de olhar nesse período para esta figura, como foi recordado já aqui, maravilhosa, depois de Nossa Senhora, é o santo maior que nós temos na Igreja, como afirma também o Papa Francisco na carta Patris Corde, um coração de Pai. E
Esta, então, é para nós a fonte desse nosso retiro. Eu vou seguir com vocês algumas coisas, eu simplesmente fiquei dentro daquilo que a carta afirma e vamos seguir por ali, até onde nós pudermos estudar. Eu não estou preocupado nem sequer em terminar tudo, mas que nós possamos fazer um caminho de meditação, de ajuda recíproca, onde nós estivermos, na situação em que nós estivermos. Porém, aqui somos uma comunidade verdadeiramente de irmãos. Quanto o Papa tem feito nós cardeais descer do nosso pedestal, né? Ser fraternos, mudar as vestes, mudar os nossos hábitos, mudar as nossas capacidades de decidir as coisas e decidir mais juntos. E assim é com toda a igreja, né? E olhando então para a carta de Francisco, Patris Corde, qual é o objetivo que o Papa se fixa nessa carta? Que é o objetivo que cabe também a nós, né? Aumentar o amor por este grande santo. Esse é o objetivo da carta. Para nos sentirmos impelidos a implorar a sua intercessão, então, buscarmos a sua intercessão, ele é, digamos, poderoso na sua intercessão, mas também, ele coloca, imitarmos suas virtudes e o seu desvelo. Entrarmos na escola de São José, realizarmos aquilo que ele realizou na sua vida. O Papa escreve esta carta para nós, lembrando 150 anos em que o Papa Pio IX declarou São José padroeiro da Igreja Católica. Foi em 1870. Então, essa é a razão pela qual, digamos, vem esta carta. Outros papas também fizeram outras cartas sobre José. Nós não pararemos muito nelas, embora haja alguma citação do Papa Francisco também no texto dele. E o Papa Francisco diz que comemorar essa data com sua carta apostólica, e ele quer fazer isso partilhando com vocês algumas reflexões pessoais. Ele diz reflexões pessoais. Quer refletir sobre esta figura extraordinária que é São José. E aqui está, digamos, a chave com a qual ele se aproxima de São José. Ele diz figura extraordinária, porém próxima, tão próxima da condição humana de cada um de nós. Isso aparece depois na reflexão que nós vamos seguir junto com ele. Com esta experiência dolorosa da pandemia que atinge o mundo inteiro, agora está retomando com força as novas qualidades aí de vírus que estão aparecendo, o Papa Francisco viu crescer, ele diz nele, o desejo de escrever sobre São José. Porque a crise que nos afeta, o que ela fez descobrir, a gente descobrir, diz o Papa? Fez descobrir o valor das pessoas comuns. São José é uma pessoa comum. Nós, na pandemia, estamos descobrindo o quanto são importantes as pessoas comuns. Aquelas que não têm títulos, aquelas que não aparecem nas redes de televisão, os nossos blogs, ou assim por diante, mas que constroem a nossa história. E ele cita quem são esses, né? Que nós aprendemos a olhar por causa desta pandemia. Os médicos, as enfermeiras, os enfermeiros, os trabalhadores dos supermercados, o pessoal da limpeza, os curadores das pessoas, os que ficam cuidando das pessoas, os transportadores, as forças policiais, os voluntários, sacerdotes, consagrados, consagradas, e muitos outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho, diz o Papa. Essas pessoas não são postas em evidência, e, no entanto, sustentam o caminho da vida. Sem elas, a vida não se moveria. Isso São José nos faz descobrir agora. Este é o ponto por onde o Papa entra na figura de São José. Então, todos nós, diz o Papa, podemos encontrar em São José um homem que passa despercebido,
o homem desta presença cotidiana, discreta, escondida, encontrar nele um intercessor, um amparo, guia nos momentos de dificuldade. São José lembra-nos que todos aqueles que estão aparentemente escondidos, ou que estão em segundo plano, que não têm valor em primeira linha, que não aparecem na propaganda, eles têm um protagonismo sem paralelo, diz o Papa, na história da salvação. Basta ver a figura de São José. Não aparece, mas São José foi decisivo para a história da nossa salvação. Então, nós queremos percorrer um pouco essas meditações do Papa, essas reflexões. Nós queremos tomar essa consciência do que diziam os nossos padres lá de União da Vitória, na oração, esse coração de pai com o qual José amou Jesus e amou Maria. Amou Jesus como pai, amou Maria como esposa. E o interessante desta figura de São José, nós todos sabemos disso, é que os 4 evangelhos falam muito pouco dele. Ele é chamado por todos os 4 evangelhos de o filho de José. Jesus é o filho de José. José, pai de Jesus. É maravilhoso. Isso não é dito em entrelinhas, nem com valor diminutivo, mas com valor grande, pai, no sentido verdadeiro. Né? E o que dizem os evangelhos é pouco, mas, digamos assim, é o suficiente. Eu penso que, na carta, o Papa nos dá como um resumo dessas coisas que aparecem a respeito de José, do que é dito sobre José, e que é bom a gente lembrar, né? É bom a gente lembrar que como é que é dito. Eu não vou pôr aqui as citações, porque elas estão lá no texto, mas eu vou citar o que é dito no texto, para que a gente recorde um pouquinho desse momento da meditação. Primeiro, é dito que ele é um humilde carpinteiro, que ele é casado com Maria, que ele é um homem justo, sempre pronto a cumprir a vontade de Deus manifestada na sua lei. E ele também segue a Deus através de uma estrada um pouco original, que é a estrada de 4 sonhos que ele teve. Ele segue esses sonhos. Depois de uma viagem longa e cansativa de Nazaré a Belém, numa condição muito difícil para Maria, ele vê o Messias prometido nascer num estábulo, numa estrebaria. E diz o texto, por não haver lugar para eles. A gente lê isto, mas não pensa na angústia que isso deve ter causado no coração de José, no coração de Maria. Digamos, da parte assim das seguranças humanas, não havia nada. Havia certeza de que ali estava o Filho de Deus e ali estava a providência de Deus Pai que cuidava deles. E era tudo. Mas da parte humana não tinha nenhuma segurança. Como é possível uma grávida do último mês de gravidez começar uma viagem tão longa, tão insegura, tão sem nenhuma possibilidade de garantir que o nascimento dessa criança seria tranquilo? Ele foi testemunha, José, da adoração dos pastores e também da adoração dos magos. E eles representavam os pastores e os magos, o povo de Israel, os pastores, e os magos, os pagãos, ali ao lado deste pequeno berço de uma estrebaria. Aqui tem uma outra coisa que é grande de José, grande realmente. Teve a coragem de assumir a paternidade legal de Jesus. A paternidade legal queria dizer que o casamento era real, né? O casamento com Maria foi o casamento válido de José e de Maria. É esse o casamento
jurídico, digamos, o casamento que tem a sua repercussão na vida pessoal deles dois. Foi José quem foi revelado pelo anjo o nome que ele daria ao filho, o nome de Jesus, que salvará o povo de seus pecados. No templo, 40 dias depois do nascimento, José, juntamente com a mãe, ofereceu o menino ao Senhor e ouviu, surpreso, a profecia que Simeão fez a respeito de Jesus e Maria. Para defender Jesus de Herodes, aqui outro momento de coragem, né? Morou como forasteiro no Egito. A situação que hoje muitos estão, né? De migrantes, de refugiados, de viver no exterior, longe da pátria. Regressando à pátria, viveu escondido na pequena e ignorada cidade de Nazaré, na Galileia, de onde se dizia não sairá nenhum profeta. Então, ia contra, digamos, o que era o pensamento comum. Se José pensasse que ele estava com um grande profeta na sua casa e que quisesse tirar disso proveito, talvez não teria ido para Nazaré. Longe de Belém, onde nasceu, a sua cidade natal, longe de Jerusalém, onde se erguia o templo, a presença de Deus, foi justamente, precisamente, durante uma peregrinação a Jerusalém, que eles perderam Jesus. Jesus tinha 12 anos. José e Maria experimentam a angústia, correm à procura e acabam por encontrá-lo 3 dias depois. Imagine a angústia desses 3 dias. E encontram Jesus no templo, discutindo com os doutores da lei. Então, essas palavras que nós encontramos nos 4 evangelhos são, digamos assim, os textos onde nós conhecemos alguma coisa da figura deste grande pai que é José. E o Papa Francisco, então, em torno desta narração, de um modo muito original e muito atual para nós, ele encontra 7 características do pai, de pai na pessoa de São José. E é bonito ver no que ele baseia isto, porque tem para nós a sugestão de uma experiência que nós também podemos fazer. Também. Antes de tudo, ele fixa a sua meditação no fato de que José é um pai amado pela igreja. É um pai que a comunidade normalmente aprendeu a respeitar e amar, a querer bem. E é um pai também, depois, amado por Jesus. Depois, o Papa mostra para nós que ele é um pai, José é um pai de ternura, na ternura. Um pai que se compromete de perto com seu filho, é uma presença forte na vida de seu filho, ama o seu filho, está perto do seu filho. Depois, uma outra característica, José é pai na obediência. Obediência que custou a ele a mudança do seu plano de vida. Tem que deixar de lado o projeto que ele fez e assumir um outro projeto diverso, mas que era expressão da vontade de Deus, e que ele compreendeu, sobretudo, através dessa estrada dos 4 sonhos. Depois, um outro aspecto que o Papa assume, que depois para nós se torna também importante, é que José é pai no acolhimento, na capacidade de acolher a Virgem Maria, acolher Jesus, acolher as circunstâncias da vida que não foram para ele tão fáceis. Um outro aspecto que o Papa tem repetido também na vida da igreja, que aqui ele percebe em José, que José é um pai com coragem criativa.
tem que transformar um estábulo num lugar onde possa ser um lugar para nascer filho de Deus. Tem que providenciar coisas que são de última hora, a partir de noite, etc. E José, ao invés de se lamentar, ele assume uma atitude criativa, se põe diante de Deus e procura saber por onde caminhar. Outro aspecto bem conhecido de todos nós, ele é um pai trabalhador. É um pai que vive do seu trabalho, sustenta a sua família com o seu trabalho, na presença de Deus. E, naturalmente, transmite isso também para o seu filho Messias. E depois, por último, à luz de um autor polaco, o Papa diz que São José é pai na sombra. Nós vamos tentar entender bem isso aqui, que ele põe na carta. É pai na sombra. E parece, assim, uma coisa pequena, mas eu quase achei aqui uma das originalidades mais bonitas desta reflexão do Papa sobre a figura de São José. Então, nós queremos nos aproximar deste coração de pai de José. Por quê? Porque nós precisamos aprender dele, aprender de José. Talvez, quem sabe, esse retiro, ou essa carta do Santo Padre, desperta em nós esse desejo de permanecer como José na intimidade de Jesus e de Maria. Permanecer na intimidade de Jesus e de Maria. Entrar naquele lar simples, único, que nós todos visitamos, vocês como sacerdotes, nós como bispos, visitamos nas nossas comunidades quantas casinhas. Eu me lembro coisas estupendas nesse sentido de lares onde não havia nada, onde não há nada, mas estava presente o amor, estava presente Deus. Nós encontramos ali na intimidade com Jesus e Maria esta realização para nós da única coisa que conta, que é o seguimento de Cristo. Como seus discípulos no ministério, acabou-se, deve-se acabar para nós o tempo de uma certa vanglória, né? de uma certa superioridade de nós, sacerdotes, acima do povo de Deus. A Bíblia nunca amou poder. Né? Poder não é bíblico. Bíblica é autoridade. Né? E o poder, ele discrimina. Né? O poder, ele domina, ele cria escravos. A autoridade não, a autoridade serve. Então, nós aqui somos chamados a olhar para José nesse sentido muito profundo para nós, de sermos discípulos de Jesus com o nosso povo. E, claro, o povo sabe descobrir em nós a nossa paternidade, em nome do Senhor. Mas nós precisamos ser com todos irmãos de verdade. Né? E esse nosso ministério como discípulos, justamente caminhando no meio da nossa comunidade. O Papa nos diz, tem horas que a gente tem que estar atrás do nosso povo, porque o nosso povo sabe por onde caminhar. Às vezes, a gente precisa estar no meio do povo, justamente para ajudarmos, nos incentivarmos, e às vezes a gente precisa estar na frente do nosso povo, para também abrir caminhos. Então, isso não deve tirar de nós, olhando para São José, tirar de nós a capacidade de seguir como irmãos no meio do nosso povo, de viver com eles, de dar, primeiro de tudo, o testemunho. Ele começou a fazer, depois a anunciar. Isso é a inversão que nós temos que fazer na nossa conversão. Aquilo que eu prego é fruto da minha experiência de Deus que eu faço, eu me aproximei da palavra de Deus de tal maneira que ela primeiro toca a minha vida, e aí ele toca então a dos outros, e este é o caminho de José. Né? Eu queria perguntar assim ao padre Emerson quanto tempo eu tenho ainda, porque eu não quero também fazer vocês cansar demais, viu? Padre Emerson, você poderia me ajudar?
Quanto tempo eu tenho? Já acabou o meu tempo. Mais 12 minutos, Dom. Eu tenho mais 10 minutos? Isto, mais 12 minutos. 12? Isto. Ah, então tá bom, viu? Puxa vida, né? Então, nós vamos entrar agora num outro ponto que está dentro da carta, que vai nos fazer, digamos, começar um pouco a entrar nesses aspectos, essas características da paternidade de São José. E as perguntas são duas. Que tipo de pai era São José? Que tipo de pai? Vamos entrar para perceber que tipo de pai nós devemos ser. Ele é para nós realmente mestre nesse sentido. Qual a missão que a providência confiou a São José? E aí, nesta missão, que se aproxima muito da nossa missão, nessa paternidade de José, nós podemos alimentar essa nossa paternidade. Então, dos 4 evangelistas, são só 2 que põem em relevo a figura de José, põe mais em relevo, Mateus e Lucas. Mas eles também, como nós vimos, falam pouco dele. Mas nós podemos dizer assim com o Papa que aquele pouco que eles dizem é suficiente para nós. E o primeiro aspecto que nós queremos colher, então, na figura de José, é que ele é um pai amado, assim o chama o Papa Francisco. José é um homem que passa despercebido. Muitas vezes ele não é nem citado. Até nas orações eucarísticas, até pouco tempo, ele só era citado no cânon romano, né? Agora não, agora, graças a Deus, ele passou a ser citado em todos os cânones da missa, né? Maria, sim, é citada, mas José não era nem citado aí. José é o homem da presença cotidiana, presença discreta, escondida. Mas, nesta situação de presença assim despercebida, presença cotidiana, presença discreta, escondida, ele é protagonista de um modo sem par na história da salvação. José é indispensável na história da salvação. Agora, o protagonismo de José é construído por Deus. É Deus quem abre para José o seu protagonismo, indica o caminho para ele. E José vive com simplicidade esse chamado, tendo que mudar os seus próprios projetos. Mas José o faz. Isto o torna grande. Ele se torna esposo de Maria, de verdade. Ele é esposo de Maria. E é o pai de Jesus. É o pai de Jesus, temos que dizer com toda certeza. Podemos dizer também que este modo de ver as coisas não é de agora, não é dos últimos papas, não é dos últimos 150 anos da Igreja. Mas nós encontramos essa maneira de ver a figura de São José já nos padres da Igreja. Por exemplo, o Papa cita São João Crisóstomo, onde aparece essa característica de José afirmada pelos padres da Igreja. Depois nós temos São Paulo VI, na nossa época, no período dos anos 70, né? A paternidade de José se manifestou, se exprimiu, do que concretamente? Em ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício, diz o Papa São Paulo VI, ao mistério da encarnação. José se engajou no mistério da encarnação. E na missão conjunta, que depois ele não presenciou, mas ele preparou, ele viveu porque sabia que estava na sua casa, a missão redentora de Jesus. Ele usou da sua paternidade legal
mas uma paternidade verdadeira, legal, que ele tinha na Sagrada Família para fazer a entrega total, o dom total de si mesmo, de sua vida, do seu trabalho. José, digamos, entra nessa sua missão de pai legal de Jesus, juridicamente ele é o pai de Jesus, né? Esposo de Maria, e faz disso a oportunidade de servir completamente pela sua vida o mistério da encarnação, o mistério da redenção. Isso aqui é São Paulo VI que nos diz. Ele converteu a sua vocação humana ao amor doméstico, à família, essa vocação que ele tinha, nesta entrega sobre-humana, né, de si mesmo, do seu coração, de todas as capacidades do amor, colocado a serviço do Messias, que nasceu dentro da sua casa, que nasceu onde estava ele e Maria. E esta é a razão por que São José é um pai sempre amado pelo povo cristão. O José está no coração do mistério cristão. Basta a gente pensar, né, por aí nas nossas paróquias e comunidades, né, dioceses, o número das igrejas que são dedicadas a São José. Eu estou aqui também no meio dos consagrados, dos religiosos, das religiosas. Quantos institutos têm o nome de São José? Quantas associações hoje também estão nascendo no nome de São José? Quantas espiritualidades são aprofundadas segundo a espiritualidade de José? Quantos santos na história da Igreja foram devotos de São José? Quantos manuais de oração são dedicados totalmente a São José? A ladainha. E nós podemos, quem sabe, encontrar ainda outras coisas que estão por aí. Então, José está no coração de nosso povo. Não é bom a gente não valorizar isto, a gente não pôr em evidência isto, né? Aqui em Roma, o Dom Carvalho, que é o secretário aqui da congregação, o arcebispo secretário da congregação, e também eu, né? Nós, de vez em quando, vamos ao Papa Francisco para poder, digamos, colocá-lo um pouco ao par do nosso trabalho aqui com os religiosos e também para ouvir as orientações que ele nos dá. E um dia ele pegou e nos levou um pouco mais lá para dentro do seu apartamento e nos mostrou uma imagem de São José deitado, dormindo, que ele tem lá no apartamento dele. Esse São José está dormindo lá na Casa Santa Marta, no quarto dele. Mas embaixo da cabeça de São José, nós vimos ali um monte de papéis que eram depositados ali. Um verdadeiro montinho lá, né? E aí o Papa nos disse que ele coloca ali os papéis que contêm as situações mais difíceis da Igreja que ele não consegue resolver. Então, à noite, ele coloca embaixo da cabeça de São José. E no dia seguinte, ele retira de lá para começar a resolvê-los e encaminhá-los. Disse que nunca foi traído, e sempre conseguiu levar para frente as coisas. Nós somos testemunhas disso até esta semana, às vezes coisas que a gente não sabe por onde sair. Sabe que solução poder dar, até desistindo já de alguma solução que a gente pensava boa, o Papa não desiste. Há qualquer coisa que se mexe, que toca, que faz com que ele vá para frente. E aí ele nos conta, e nos conta também que, aqui na carta, ele está contando isso para nós, que todos os dias, há mais de 40 anos, depois que ele reza laudes, ele recita uma oração a São José, retirada simplesmente de um livro francês de devoções do século XIX, da Congregação das Religiosas de Jesus e Maria, que expressa devoção, me diz, confiança, diz assim, um certo desafio que elas fazem a São José.
Eu queria ler essa oração com vocês, mas está aí na carta, depois pode ser retomada. Mas é uma oração muito bonita, né? Como na igreja, às vezes, há tesouros escondidos, né? Graças a Deus que o Papa põe em evidência e a gente também pode gozar um pouco dessas belezas, né? Glorioso patriarca São José, cujo poder consegue tornar possíveis as coisas impossíveis. Vinde em minha ajuda nesses momentos de angústia e de dificuldade. Tomai sob a vossa proteção as situações tão graves que vos confio, para que obtenham uma solução feliz. Meu amado Pai, toda a minha confiança está colocada em vós. Que não se diga que eu vos invoquei em vão, e dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade, aqui está o desafio, né? Que a vossa bondade é tão grande quanto o vosso poder. E quase obrigando São José, as irmãs, né, a que ele realize realmente o que elas pedem. Claro que isso depende da vontade de Deus, aquilo que o Senhor quiser nos dar. Mas aqui mostra também esta simplicidade do coração do Papa. E como é bonito ver essa confiança, essa representação de São José, e saber que ele, como ele cuidou da Sagrada Família, vai cuidar também do seu ministério de Papa. Pede a ele que ilumine, confia nele, retoma os problemas que não conseguiu entender, vai procurando entender e toma decisões. E como toma decisões rápidas e às vezes até para nós inesperadas e que tem tanta sabedoria. Então essa confiança do povo cristão em São José aparece também naquela expressão que liga São José ao Antigo Testamento, a figura de José do Egito, a quem se dizia, né, ide a José. Então, os israelitas iam a José buscar o alimento que lhes faltava para suportar a carestia que eles tinham. E hoje nós aplicamos esta frase, ide a José, isto é, ide a José, ide a São José. Nós podíamos retomar isto também na nossa vida. Estou terminando. Uma última palavrinha que o Papa diz: enquanto descendente de Davi, de cuja raiz deveria nascer, segundo a promessa feita ao rei pelo profeta Natã, como esposo de Maria Nazaré, São José constitui, aqui a tradução é muito bonita, porque é bem realista, né? São José constitui a dobradiça, né? O gozo, né? Que une o Antigo e o Novo Testamento. Que nós possamos, então, quem sabe, com esta carta, com esta retomada, assim, um clima de oração, das palavras do Papa, sobretudo com um testemunho como o dele e de tantas outras pessoas. Aqui no Paraná mesmo nós temos congregações que trabalham tendo como patrono São José, que nós possamos recuperar essa nossa proximidade deste Pai. Que nós possamos amar com o coração de José, que é o coração de Pai verdadeiro. Nós também queremos ser Pai como ele. Terminei essa primeira parte, Padre Emerson.